minha namorada confessou. Meu ex me pediu em casamento há 3 dias e eu disse sim. Eu não gritei. Apenas disse para ela me devolver o anel e ir embora. Semanas depois, seria ela quem me ligaria chorando, percebendo o destino que a aguardava. Minha noiva acabou de me dizer que está noiva de outra pessoa. Estou perdido. Não sei por onde começar com esse desastre, mas preciso desabafar em algum lugar. Conta descartável por razões óbvias. Eu estava com a Carla há 4 anos, morando juntos há 2. Ficamos noivos em fevereiro. Nada luxuoso, mas economizei durante meses para um anel decente. Ela queria um casamento na igreja no próximo outono, e sinceramente eu estava animado com isso. Nossas 2 famílias nos apoiavam. A mãe dela já tinha começado a planejar tudo com detalhes. Eu trabalho como eletricista sindicalizado aqui em São Paulo. Tenho feito turnos extras desde o noivado para aumentar nosso fundo para o casamento. Carla é fisioterapeuta em uma daquelas clínicas de medicina esportiva do centro. Tínhamos um relacionamento sólido. Dividíamos um duplex perto de Pinheiros. Falamos sobre ter filhos um dia. As coisas habituais que os casais planejam. Na terça-feira passada à noite, tudo mudou. Eu estava assistindo ao jogo depois de um longo dia em uma obra comercial e Carla chegou em casa agindo de forma estranha, como se estivesse nervosa. Ela se sentou ao meu lado e começou com: "Precisamos conversar." Sabe aquela sensação de que o chão se abriu aos seus pés? Pois é. Ela sentou na beira do sofá com as mãos cruzadas no colo. Não me olhava diretamente. "Eu encontrei o Heitor há algumas semanas." Ela começou. "Lembra dele do ensino médio?" Sim, eu lembrava. Silenciei a televisão. "O que tem ele?" "Estamos conversando desde março." Agora ela estava roendo as unhas. Só colocando o papo em dia no começo, sabe? Um café, um almoço, velhos amigos se reencontrando. Senti algo frio se instalar no meu estômago. "Carla, o que você está me dizendo? Ele me pediu em casamento, há 3 dias. As palavras saíram de supetão. E eu disse sim. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Fiquei olhando para ela. Ela ainda não me olhava, e pude ver o meu anel ainda no dedo dela enquanto me dizia que estava noiva de outro. "Você disse sim." Minha voz soava estranha, como se viesse de outra pessoa. "Ao pedido de outro cara. Simplesmente aconteceu. Nós temos tanta história. E pareceu como o destino, sabe? Como se estivéssemos destinados a nos encontrar de novo." Ela finalmente me olhou, e tinha lágrimas nos olhos, mas também uma expressão quase animada, como se esperasse que eu ficasse feliz por ela. Olhei para as mãos dela. "Tire o meu anel." "O quê?" "Tire o meu anel. Agora mesmo." Levantei-me, e ela de fato se encolheu, como se eu fosse bater nela ou algo assim. "Você não pode usar o meu anel enquanto está noiva de outro." "Noel, espera. Deixe-me explicar." "Explicar o quê? Você está me traindo há meses e agora está noiva dele. O que falta explicar?" "Eu não estava te traindo, só estávamos conversando." "Até quando? Até ele colocar um anel no seu dedo?" Eu podia ouvir minha voz subindo de tom, mas não conseguia evitar. "Pelo amor de Deus, Carla. O anel. Tire." As mãos dela tremiam enquanto o tirava. Ela me entregou 4 meses de turnos extras para pagar por aquela coisa. "Eu preciso que você faça uma mala e vá embora," eu disse, pegando o anel. "Esta noite. Me dê 1 hora para dar uma volta de carro e quando eu voltar quero que você tenha ido." "Noel, por favor, não podemos conversar sobre isso?" "Conversar sobre o quê? Você tomou sua decisão. Vá ficar com seu destino ou seja lá o que for isso." E eu saí. A família dela está explodindo meu telefone desde então. A mãe dela me mandou uma mensagem de texto ontem dizendo que eu deveria estar feliz pelo destino de Carla e que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. O pai dela me chamou de imaturo por não entender o poder do primeiro amor, como se eu fosse o vilão aqui por não querer dividir minha noiva com o namorado dela do ensino médio. Tenho ficado na casa da minha irmã nas últimas noites. Mia tem sido ótima. Ela me deixa dormir no quarto de hóspedes e, acima de tudo, me escuta quando preciso desabafar. Ela acha que fiz a coisa certa, mas continuo em dúvida. A pior parte é me perguntar há quanto tempo isso realmente estava acontecendo. Ela disse que só começaram a conversar em março, mas ela já estava distante do nosso relacionamento antes disso. Havia sinais que eu não vi. Fico repassando conversas, procurando pistas que eu deveria ter percebido. Amanhã eu deveria fazer um turno dobrado e mal consigo me concentrar em nada. Meu capataz perguntou se estava tudo bem, porque aparentemente eu estava com uma cara péssima durante a reunião de segurança de ontem. Eu realmente não sei o que dizer às pessoas quando perguntam: "Alguém já passou por algo assim?" Eu tenho 31 anos. A maioria dos meus amigos já está casada e com filhos, e eu pensava que estava indo pelo mesmo caminho. Agora estou dormindo na casa da minha irmã, sentindo-me como se estivesse de volta à faculdade ou algo assim. Desculpe pelo desabafo, só precisava colocar isso para fora em algum lugar onde as pessoas pudessem entender. Edição. Obrigado a todos pelo apoio. Ler esses comentários está ajudando mais do que vocês imaginam. Para responder a algumas perguntas comuns, sim, eu vou ficar com o anel. Eu paguei por ele, pelo menos recupero alguma coisa. E não falei com ela desde terça-feira. Bloqueei o número dela depois que sua família começou a campanha de chantagem emocional. Algumas pessoas perguntaram sobre a linha do tempo. Ficamos noivos em fevereiro. Ela afirma que começou a falar com esse cara, Heitor, em março. Então sim, 1 mês depois de aceitar minha proposta, ela já estava se reencontrando com o ex. Tirem suas próprias conclusões. Atualização. 3 semanas depois. Olá a todos.
Postei há cerca de 3 semanas quando minha noiva me largou pelo namorado do ensino médio. O apoio de vocês tem sido incrível. Sinceramente, pensei em dar uma atualização, já que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Primeiro, estou melhor. Continuo na casa da minha irmã, Mia. Ela disse que o apoio emocional dela me faria bem, em vez de ficar sozinho no meu apartamento. Tenho me dedicado ao trabalho e isso está ajudando. Aceitei todos os turnos extras que pude, e o sindicato tem sido ótimo em me manter ocupado. Há algo terapêutico em instalar novas linhas elétricas. Tudo tem um propósito. Tudo se conecta logicamente. Não há espaço para o tipo de caos emocional com o qual tenho lidado. Recuperei o dinheiro do anel na joalheria onde o comprei. Não puderam me dar o valor total, obviamente, mas recuperei o suficiente para melhorar algumas das minhas ferramentas. Comprei um novo multímetro e alguns dobradores de tubos especializados que eu queria. Pensei que, se estava recomeçando, era melhor investir na minha profissão. Também comecei como voluntário no Habitat para a Humanidade, nos fins de semana. Mia sugeriu. Ela disse que eu precisava de algo positivo para focar. Tem sido bom voltar ao básico, ajudar famílias que realmente precisam. Além disso, trabalhar com as mãos em um contexto diferente tem sido terapêutico. Mas a razão pela qual estou realmente postando uma atualização é esta. Na sexta-feira passada, as fotos de noivado de Carla e Heitor apareceram no Facebook. Fotógrafo profissional, roupas combinando, toda a produção. A mãe dela compartilhou com uma legenda sobre o amor verdadeiro conquistando tudo e o plano de Deus se revelando. Eu só vi porque Mia me mostrou. Eu já tinha bloqueado Carla de todos os lugares. Então, aconteceu o domingo. Eu estava me preparando para ir para uma construção do Habitat quando meu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Era Carla, usando o telefone de outra pessoa. A mensagem basicamente perguntava se eu podia ajudá-la com cerca de R$40 mil para garantir o local do casamento dela. Aparentemente, Heitor estava tendo alguns problemas de fluxo de caixa com seu negócio de construção, e eles estavam prestes a perder o depósito de um lugar chique. Mas espere, ficou melhor. Ela também me perguntou se eu poderia colocar meu nome em um contrato de aluguel para o equipamento de iluminação dela, porque eu poderia conseguir um desconto do sindicato. Sabe, usar meus contatos profissionais para ajudar a financiar o casamento que me substituiu. Fiquei chocado. Tirei capturas de tela das mensagens e as enviei para Mia antes de responder. Eu queria que outra pessoa visse isso, caso eu estivesse enlouquecendo. Mia confirmou que sim. Era tão demente quanto eu pensava. Eu respondi, não, encontre outra maneira. Você tem um noivo e suas 2 famílias apoiando esse destino. Resolvam vocês. Então bloqueei aquele número também. Mas não parou por aí. Na terça à noite, outro número, outra mensagem. Desta vez, era tudo sobre como eu sou uma boa pessoa. E que ela sabe que eu gostaria de ajudar porque eu sou assim. Como se estivesse me fazendo um favor ao me dar a oportunidade de financiar sua nova vida. As mensagens continuaram chegando. Números diferentes, o mesmo pedido básico. Às vezes era sobre o depósito do local, às vezes sobre o buffet, uma vez sobre precisar de ajuda com os contratos dos fornecedores porque o crédito de Heitor não era bom. Sempre enquadrado como se eu devesse ficar grato pela oportunidade de participar. Em algum momento, perdi a conta de quantos números tive que bloquear. Minha irmã achou que eu deveria responder mais uma vez, para deixar meridianamente claro que isso ia parar. Ela me ajudou a redigir algo profissional, mais firme. Enviei na quinta-feira. Não fornecerei assistência financeira nem serviços profissionais para o seu casamento. Não entre em contato comigo novamente por nenhum método ou tomarei medidas legais. Desejo-lhe o melhor, mas terminamos. Tomar, o que realmente me incomoda é como ela está apresentando isso, como se eu fosse irracional por não querer ajudar a planejar e pagar pelo casamento que encerrou nosso relacionamento. As mensagens da família dela têm o mesmo tom, como se eu fosse mesquinho e bitolado por não abraçar este lindo evento na vida dela. Tenho guardado registros de todas as tentativas de contato, Mia sugeriu. Ela disse que se isso escalasse, eu poderia precisar deles. O trabalho tem sido minha salvação. Há algo limpo nos problemas elétricos. Eles têm soluções. Seguem uma lógica. Você os conserta e segue em frente. Fui promovido a chefe de equipe em um grande projeto de reforma de um hospital. Bom salário, boa equipe. Mantém minha mente ocupada. O voluntariado no Habitat também tem sido ótimo. Conheci pessoas muito sólidas lá. Uma das voluntárias regulares, uma mulher chamada Juliana que coordena o programa, mencionou que eles sempre precisam de pessoas com habilidades elétricas. É bom me sentir útil de novo. Se alguém pode jogar fora 4 anos tão facilmente, nunca esteve realmente comprometido. Edição. Sim, estou guardando capturas de tela de tudo. E sim, percebo o quão demente tudo isso soa. Acreditem, viver isso é ainda mais estranho do que ler. Atualização. 2 Olá, pessoal. Voltei e tenho uma atualização para vocês. 6 meses de silêncio por parte de Carla e sua família. Na verdade, eu tinha começado a pensar que tudo tinha ficado para trás. O trabalho tem ido muito bem. Terminei o projeto do hospital. Consegui outra promoção. Agora estou treinando aprendizes. O voluntariado no Habitat também se tornou algo mais sério. Juliana, a coordenadora do programa que mencionei, e eu, começamos a tomar um café depois dos dias de construção. Nada apressado, nada dramático. Apenas 2 adultos se conhecendo. Ela sabia da minha situação, but não tornou as coisas estranhas.
Eu tinha voltado para o meu apartamento. Finalmente senti que estava começando a reconstruir algo bom. Eu deveria saber que era bom demais para durar. No mês passado, meu amigo Xavier me escreveu perguntando se eu tinha ouvido algo sobre Carla e Heitor. Eu não tinha. Eu ainda os tinha bloqueados. Então ele me atualizou. Acontece que o príncipe encantado não era tão encantador. Segundo amigos em comum, Heitor a estava traindo, não apenas uma vez, but com várias mulheres. Carla descobriu quando uma delas a contatou diretamente com provas. Fotos, recibos de hotel, o pacote completo. Quando ela o confrontou, as coisas ficaram feias rapidamente. Do tipo que os vizinhos chamam a polícia. Acabou com um hematoma no braço e um boletim de ocorrência. Xavier disse que ela voltou a morar com os pais e o noivado foi cancelado. Toda a narrativa do destino que a família dela promovia desmoronou da noite para o dia. Admito, uma parte de mim se sentiu vingada. Mas acima de tudo me senti triste por ela. Ninguém merece apanhar, não importa o quão estupidamente tenha agido. Mas não era mais problema meu. Eu estava errado. Há 2 semanas minha caixa postal começou a encher. Carla, usando outro número mais uma vez, deixando mensagens longas e desconexas. As primeiras eram desculpas. Depois mudaram para explicar o que aconteceu com o Heitor. Então ficaram estranhas. Ela começou a falar sobre como percebeu o que perdeu. Como o Heitor a fez ver como eu era estável e genuíno. Como ela estava cega pela nostalgia. As mensagens continuaram chegando. Às vezes 2 ou 3 por dia. Um recado realmente me chamou a atenção. Ela disse que conversou com sua terapeuta e percebeu que cometeu um erro. Disse que queria explorar a possibilidade de reconciliação. Eu não respondi nada. Mia e Juliana disseram que eu estava fazendo o certo em ficar em silêncio. No sábado passado de manhã, eu estava tomando café com Juliana na varanda do meu apartamento quando bateram na porta. Abri a porta e lá estava Carla, parecendo ter chorado. Antes que eu pudesse dizer algo, ela disparou um discurso sobre como sentia muito, que cometeu o maior erro de sua vida, que queria que superássemos isso juntos. Juliana ficou atrás de mim. Não disse nada. Apenas ficou lá. Os olhos de Carla pousaram nela. Depois voltaram para mim e pude ver a realidade atingi-la, que eu segui em frente. Fui breve. Carla, fico feliz que você esteja segura e espero que esteja recebendo ajuda. Mas nós terminamos. Isso acabou na noite em que você me disse que estava noiva de outro. Ela começou a chorar, perguntando se podíamos, pelo menos, conversar. Quase me senti mal por ela. Posso te perdoar pela minha própria paz de espírito, eu disse. Mas isso não significa que vou voltar com você. Por favor, vá embora. Ela olhou para Juliana de novo, depois para mim. Você vai jogar fora tudo o que construímos por alguém que mal conhece? Foi aí que entendi. Ela não sentia a minha falta. Sentia falta de me ter como plano B. Eu não estou jogando nada fora, eu disse. Você já fez isso. Você tomou sua decisão. Escolheu o que achava que a faria mais feliz. E não funcionou. Esse não é um problema meu para resolver. Cuide-se, Carla. Fechei a porta. Ela bateu mais algumas vezes, mas finalmente foi embora. Juliana e eu conversamos por um longo tempo. Ela foi incrível. Não fez um monte de perguntas. Apenas ouviu. Temos ido devagar, mas ela se tornou muito importante para mim. Ela não precisa de mim para financiá-la. Apenas quer construir algo bom juntos. A família de Carla não me contatou desde que tudo desmoronou com o Heitor. Chega de mensagens sobre destino. Engraçado como isso funciona. Atualização final, 3 meses depois. Olá a todos, 3 meses depois. Juliana e eu encontramos um ótimo apartamento de 2 quartos, com uma pequena varanda onde tenho tentado cultivar tomates. O trabalho tem sido sólido. Fui selecionado para liderar a equipe elétrica em um novo projeto. Mas, no fim de semana passado, uma última visita. No sábado de manhã, Juliana e eu estávamos tomando café da manhã quando bateram na porta. Olhei pelo olho mágico e vi Carla com uma mulher mais velha, que reconheci como sua mãe. Juliana viu meu rosto e me perguntou se eu queria que ela abrisse a porta. É uma das coisas que amo nela. Ela não tenta controlar, apenas oferece apoio. Abri a porta. A mãe de Carla começou a falar imediatamente, algo sobre refletir e esclarecer as coisas. Carla parecia mais saudável, mas ainda tinha algo desesperado nos olhos. Carla tem algo a lhe dizer. Carla deu um passo à frente e começou o que parecia um discurso ensaiado. Falou sobre terapia, sobre reconhecer seus padrões, sobre entender o que ela jogou fora. Então veio o pedido. Ela queria saber se eu estaria disposto a recomeçar. Talvez tomar um café e ver se ainda havia algo que valesse a pena salvar. A mãe dela interveio para dizer o quanto Carla cresceu. Juliana estava na cozinha, perto o suficiente para ouvir, mas me dando espaço. Olhei para Carla por um longo momento, depois para a mãe dela. Vou ser completamente honesto. Carla, você não percebeu que o que tínhamos era especial. Você percebeu que o cara novo não deu certo e quis voltar para o seu plano B. Há uma diferença. Carla começou a interromper, mas eu segui. Você não sente minha falta. Você sente falta da ideia de ter alguém que não vai te machucar nem te trair. Mas isso não é amor, é querer segurança. E não estou interessado em ser a opção segura de ninguém. A mãe dela ficou na defensiva. Noel, isso não é justo. Ela cometeu um erro. Você tem razão, eu disse. As pessoas mudam. Eu mudei. Aprendi que mereço alguém que me escolha primeiro, não alguém que se contente comigo depois que sua primeira opção falha. Olhei para Carla. Eu te perdoo pela minha própria paz. Mas não vamos voltar, nunca. Você vai ficar bem.
Vai resolver sua vida, mas vai resolvê-la sem mim. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Então é isso. 4 anos não significam nada. Esses 4 anos significaram tudo para mim na época, eu disse. Mas eles terminaram na noite em que você me disse que estava noiva de outro. O que aconteceu depois não é minha responsabilidade. Juliana apareceu ao meu lado. Naturalmente, como se pertencesse ali. Ela não disse nada. Apenas pôs a mão no meu ombro. Acho que foi aí que Carla realmente entendeu. Que eu não estava apenas a rejeitando. Eu estava escolhendo ativamente outra pessoa. Elas foram embora. Juliana e eu passamos o resto da manhã trabalhando em nosso pequeno jardim. Não falamos sobre isso. Ela apenas me passou o regador e perguntou se eu achava que os tomates estavam prontos para vasos maiores. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Mia. Aparentemente, a notícia da visita de Carla se espalhou. Ela queria saber como eu estava. Como você se sente? Ela perguntou. Sinceramente, respondi, me sinto mais leve, como se finalmente tivesse fechado uma porta que estava entreaberta há meses. Mia me contou depois o que ouviu. Aparentemente, o círculo social de Carla esfriou depois que tudo veio à tona. As pessoas não gostam de ser feitas de bobas. A família dela ficou em silêncio nas redes sociais depois de meses postando sobre destino. Carla acabou se mudando para Curitiba para começar do zero. Alguns dias depois, Juliana e eu estávamos conversando sobre adotar um cachorro. A conversa foi fácil, natural, cheia de possibilidades. É aqui que estou agora, construindo uma vida que parece um lar, com alguém que quer construir comigo. Sem drama, sem dúvidas, sem me perguntar se sou a primeira opção ou o plano B de alguém. Obrigado a todos que seguiram esta história. É hora de fechar esta conta e focar nas coisas boas que estão por vir. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.